Estudo expõe custo do funcionalismo público no país e diferença de remuneração entre carreiras na comparação com o setor privado. Luciano Kleiber, bom dia. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Diógenes, esse estudo foi feito por uma consultoria paulista e foi publicado hoje com exclusividade pelo jornal Estado de São Paulo. E ele mostra que no ano passado, o Brasil gastou com o pagamento de salários dos servidores nas três esferas, nada mais, nada menos que 928 bilhões de reais, Diógenes. Isso é 3,5 vezes o que se gastou, por exemplo, com saúde e o dobro do que se gastou com educação no país, tá certo? É sempre bom a gente destacar que isso aqui não é uma crítica direta aos servidores especificamente e nem está se dizendo aqui que os servidores devam ganhar pouco. Claro que todo servidor, todo profissional precisa ser valorizado. A grande discussão que esses números levantam, na minha opinião, é que precisamos saber se a máquina pública do Brasil, nas suas três esferas, repito, se ela tem condição de continuar pagando esses valores tão altos. E aí esse mesmo estudo faz um paralelo, traçando aí, dividindo as carreiras do setor privado e do setor público e a média salarial. Veja só, Dionísio, um assistente administrativo no setor privado tem hoje um rendimento mensal em torno de R$ 1.680. No serviço público, esse mesmo servidor recebe R$ 3.359, uma diferença de 82,5%. Na média, tem vários casos que são citados, o auxiliar de enfermagem que ganha R$ 2.100 no setor privado, ganha R$ 4.700 no setor público, um motorista que ganha R$ 1.900 no setor privado, ganha R$ 2.500 no setor público, mas na média, veja só, na média, o salário médio do servidor no setor privado, do profissional no setor privado, é na faixa dos R$ 1.948. No setor público, essa média é de R$ 4.089. É uma diferença, Diógenes, de quase 110%. Repito, não se está dizendo aqui que os servidores têm que ganhar pouco ou que não devem ser valorizados. Precisa se discutir por quanto tempo ainda a máquina pública do Brasil suporta manter estes pagamentos e este nível de comprometimento das suas receitas com o pagamento de servidores. Em se tratando de gasto público, o cenário fica mais dramático, Luciano, quando a gente dá uma olhada nas gratificações, né? Algumas carreiras recebem aí gratificações ao longo do tempo. O judiciário, por exemplo, há todo tipo de auxílio, né? Auxílio paletó, auxílio moradia, entre outras coisas. E pasme, eu não sei qual foi o estado, eu não estou lembrado aqui o estado, mas teve desembargador que recebeu cerca de R$ 752 mil num só mês. O salário dele em torno de 25 mil, mas o restante compôs aí uma montanha, vamos dizer assim, uma montanha de gratificações, Luciano Kleiber. Pois é, e vale ressaltar o seguinte, nesse levantamento que está publicado hoje pelo jornal Estado de São Paulo, não estão contabilizadas essas gratificações temporárias, né? Essas gratificações que aqui e acolá a gente vê aí, tem notícias como essa que você se referiu. No ano passado aqui no Rio Grande do Norte a gente teve casos de juízes ou promotores recebendo até R$100 mil num único mês, graças a valores acumulados de férias, de benefícios, enfim. Então, é como eu estou dizendo, por quanto tempo mais a máquina pública suporta manter esses pagamentos? Essa é a grande pergunta que a sociedade precisa se fazer. Você já imaginou, Luciano, que você receber só no mês R$ 752 mil? Isso é prêmio de Mega Sena, né, Luciano Kleiber? Pois é, se você pegar um dinheiro desse aí e aplicar numa aplicação conservadora, de onde você vai receber aí quase R$7 mil apenas de juros. Isso só num mês, repito. Olha, nova versão da CPMF, o ministro Guedes detesta esse termo CPMF para esse imposto que ele quer criar, mas a nova versão da CPMF seria o quarto imposto mais rentável do governo, Luciano Kleiber. Por quê?
Pois é, Diogenes, a gente fica, às vezes, né, sem entender o motivo de tanta briga, tanta ênfase, tanto empenho do Ministério da Economia em aprovar esta nova CPMF. Como você bem disse, o ministro Paulo Guedes chegou até a chamar de idiotas aqueles que usam esse termo, mas eu prefiro me manter entre os idiotas e continuo dizendo que é sim uma nova CPMF. E aí, hoje também tem matéria, dessa vez no jornal Valor Econômico, que mostra quais são as maiores arrecadações, quais foram, né, no caso do ano 2019, do governo federal. E aí a maior arrecadação é o imposto de renda, com 442 bilhões de reais no ano passado, as receitas previdenciárias, que aí cabe um adendo, o setor previdenciário, né, ele é deficitário, ele arrecada menos do que o que paga, mas é a segunda maior receita, são também 442, 442,9 no imposto de renda, 442,7 na receita previdenciária, isso em bilhões no ano passado. A terceira maior arrecadação é a COFINS, né, que está sendo fundida aí com o PIS nessa proposta da reforma tributária do governo, que foram 256,5 bilhões no ano passado, e essa nova CPMF, que o governo está estimando em 120 bilhões de reais, seria a quarta maior arrecadação do governo federal, à frente, Diógenes, da CSLL, que é a Contribuição Social sobre os Lucros Líquidos, o PIS-PASEP, o IPI, o Imposto de Importação, o IOF, tá certo? Então, quer dizer, vários impostos tradicionais aí que ficariam atrás desta nova CPMF. 120 bilhões de reais por ano, Diógenes, dá para entender todo o empenho do ministro Paulo Guedes em aprovar essa nova jabuticaba aí brasileira. Luciano, mas ele prometeu que não vai aumentar a carga tributária, mas até agora a gente só sabe anúncio de possibilidade de impostos. Quer saber o que é que ele vai tirar do lugar. Está prometendo desonerar a folha, né, pagamento das empresas, mas não está claro para a gente o que é que vai substituir aí. O que é que vai ser substituído, Luciano? Pois é, Diógenes, esse discurso de que o ministro Paulo Guedes tem batido, não vamos aumentar a carga tributária. Ele é meio insustentável, Diógenes, por uma lógica bem básica. O motivo da criação dessa nova CPMF é para fazer caixa no governo, é fazer com que o governo tenha dinheiro para fazer frente, para conseguir fazer frente aos gastos necessários à retomada da economia. Ora, se hoje o governo já tem uma dificuldade de caixa enorme, como é que a gente vai poder acreditar que ele irá fazer frente a esses gastos sem aumentar a sua arrecadação? E não dá para aumentar a arrecadação, Diógenes, sem aumentar a carga tributária. Antes do testemunhal da Unifarma, explica para a gente esse cenário aí, cara. Esse cenário de hoje, Diógenes, é a também tradicionalíssima Universidade de Cambridge, na Inglaterra, um grande centro do saber, e eu pretendo manter aí essa sequência de grandes centros de informação, de cultura e de inteligência do mundo aqui nos cenários da nossa participação no Jornal 96.